entra com força, entra com garra, sabe? Como foi falado o tempo todo nesse altar, né? O inimigo faz tudo para parar, para desanimar, é o cansaço, esse calor, mas nada te pare, porque esse povo que nós lemos e que edifica a nossa fé, eles andavam no deserto, eles não tinham Uber, eles não tinham nada, e eles buscavam o Senhor. E eu e você, nós vamos buscar o Senhor cada vez mais nessas 7 semanas. E eu creio que Deus tem coisa grande para mim e para a tua vida. Cadeias estão sendo quebradas. Aquilo que está retido, seja processo, seja documento. Deus é um Deus de excelência para fazer pela minha vida e a tua vida. Amém? E nós vamos ler o texto no livro de Gênesis 13, tá? Pode abrir lá. Enquanto você abre, o Senhor, Ele tem uma promessa para mim e para a tua vida. Você tem promessa de Deus? Eu tenho promessa de Deus, estão se cumprindo. Mas muitas das vezes, algumas coisas estão retidas. Algumas coisas não aconteceram em 2024. Você guerreou, né? E não aconteceu, mas é porque você vai colher agora em 2025. Como tem dito nesse altar, 2025 vai ser o ano da colheita. E eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus, amém? Então, para a gente não demorar, campanha de libertação. Nós vamos falar de Abraão e Ló. E eu quero que você pegue aí, capítulo 13. Vamos começar do versículo mesmo para você entender. Aí vamos parar no 8 e no 9, que tem o tema da campanha, tá bom? E diz a palavra, Gênesis capítulo 13, versículo 1. Saiu, pois, Abraão do Egito para Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha. Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. 5. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos seus bens, de sorte que não podiam habitar em um em companhia do outro. 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam a essa terra. 8. Tema da campanha. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes, irmãos, chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se forem para a direita, irei para a esquerda. E você senta glorificando o nome do Senhor, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Amém? E a gente vai entender que o Senhor tem algo para nós. Deus, a gente vai ver isso no capítulo 12. Tem algo para a minha vida e tua vida. E muitas das vezes, a gente é levado por laços de afinidade, por uma amizade, um companheirismo, a gente às vezes permite, não que ele não tenha chamado, mas acompanhou, né? Foi junto. E a gente vai entender que nós somos pessoas de paz. Jesus disse para mim e para você que nós somos a luz desse mundo. Eu e você não somos de contenda. Eu e você somos pessoas de paz. E nós vamos entender isso nessa caminhada. Igreja, no mundo espiritual, vai ser liberado algo nessa campanha. Serão 7 semanas. E hoje, eu creio que está já sendo liberado algo. Algo que você já colocou aqui nessa carta. Algo que no transcorrer das 7 semanas, você vai escrever outra. Porque o Espírito Santo vai te fazer escrever outras. Porque vai te trazer ele embora. Porque o que você pedir, crendo, você vai receber. Diz a palavra do Senhor. E aí algo que está retido no financeiro, seja um documento, seja um processo, né? Porque às vezes, como a gente conhece alguém, né? Aí vai lá, pede para dar uma olhada, você pede uma informação, mas tem coisa que não sai. Entra ano, sai ano, você está no movimento, o processo está parado. Senhor, eu estou te servindo. Senhor, eu sou dizimista, sou ofertante, ajudo na obra. E a minha vida? Parece que cada vez está saindo pelo funil, está saindo, como diz o mundo, pelo ralo. Senhor, eu não estou entendendo o ralo, meu salário. Tem algo retido, tem algo que não está
E a gente vai ver. E esses dias vão ser para o Senhor reverter situações difíceis. O Senhor vai reverter um quadro na minha e tua vida. Você toma posse dessa palavra? Deus me deu. Eu fui saber que eu ia pregar ontem. Passei a madrugada e aqui o Senhor falava isso, eu anotei. O Senhor vai reverter situações e vai gerar prosperidade. Eu tomo posse, igreja, porque está saindo do altar. Mas vai depender de mim e de você no transcorrer dessa pregação. Porque tem coisas que Deus quer palestrar conosco. E Deus falou que nessa palavra, lá no Salmo 34:8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aonde é teu socorro? É aqui dentro, é do Senhor. Amém? Quando ele falou para Josué: não te mandei eu, você é forte e corajoso. Então, se Deus falar para mim e para você, vai, toma coragem e vai. Se Deus falar para mim e para você, sai, toma coragem e sai. Porque é a palavra de Deus. Romanos 8 vai dizer: se Deus é por nós, então está resolvido o problema, amém? E nós vamos tomar posse disso, né? Esse início de campanha, então, onde Abraão está falando aqui com Ló, eu vou convidar você a abrir no capítulo 12, você volta a folha da sua Bíblia, capítulo 12, onde você vai entender por que Abraão falou com Ló. Por que está acontecendo isso? Eles estavam juntos. E a gente vai entender o porquê aqui no capítulo 12. Quando Deus fala algo para Abraão. Então diz o capítulo 12: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Olha o que Deus está falando. Pensa bem num homem bem, um homem financeiramente bem, com a sua família, o marido, um filho, o pai dele, tinha o pai dele, que depois veio a falecer. E aí ele está ali naquele ambiente dele, como você vai para o teu, vai para a sua casa, né? E de repente você está lá no seu quarto, na madrugada o Senhor fala: sai daqui, você vai para um lugar que eu vou te mandar. Você está preparado? É para dar glória à igreja. Sabe por quê? A Bíblia fala para a gente não se apegar a nada nessa terra. Muitas das vezes a gente diz que vive a Bíblia, pratica a Bíblia, mas você está preparado? O nosso diácono vai lá para o Nordeste, né? Se ele tiver um convite lá, e é sério, né? Está preparado? É sério o negócio, hein? Está preparado? Foi o que Deus falou com Abraão, igreja. Um homem com seu gado, um homem com a sua prosperidade, um homem com a sua esposa, com a sua família. E Deus falou para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela e sai da tua casa. E eu vou te mandar. Igreja, eu estou toda arrepiada aqui. Você está preparado? Você está pegado a alguma coisa? Será que é uma casa? Será que é um carro? Será que é um móvel? Será que é um marido? É lógico que Deus não vai separar marido. Deus, ele não veio para criar, né, o conflito, mas ele te faz a não estar apegado às coisas dessa terra. E ele vai continuar dizendo no 2. Olha o que ele fala para mim e para você. De ti farei uma grande... Lê lá capítulo 12, 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Igreja, o meu e o teu nome tem importância no mundo espiritual. A palavra de Deus diz que Deus nos chama pelo nome e sobrenome. Como está o teu nome nesse mundo? Campanha da prosperidade, de liberar o que está retido. Será que o meu nome está andando lá pela dívida ativa? Será que o meu nome está no negativo? Será que o meu nome tem processos que estão me trazendo dor de cabeça? Aonde está o meu teu nome? Primeiro que tem que estar no livro da vida, né? Isso aí é fato. Mas aí no transcorrer da nossa vida aqui na terra, a gente se envolve com negócios, a gente faz plano, foi falado aqui nesse altar já. Não é a primeira vez para você economizar, porque a igreja vai vir algo na terra, a gente vai ver isso aqui também. E aí o Senhor fala para você, quando de repente você fez uma conta bem absurda. Como está o seu financeiro hoje? E missionário é sério, o negócio está sério. Não fica amedrontado não, que para mim também. O meu nome, graças a Deus, está sendo... Entrou lá no IPTU da dívida ativa, porque IPTU é caro. E aí eu negociei e já estou pagando. Gente, a gente tem que ter atitude nesse mundo.
Não é porque você entrou no negativo que você vai ficar parado. A gente tem estratégias de Deus. E aí o Senhor está falando aqui: olha, eu engrandecerei o teu nome e ser tu uma bênção. Então a gente tem que ser bênção. Essa situação vai ser mudada, porque Deus está falando para mim e para você: eu vou dar estratégia. O Senhor vai te dar estratégia. Deus é um Deus de estratégia, igreja. Paulo estava lá naquele momento, lá evangelizando uma guerra. Aqueles fariseus, saduceus, aqueles homens cheios de eu. E Paulo precisava se sustentar. Paulo precisava, ele podia ficar pedindo aqui e ali. Aí sabe o que Paulo fala para a gente lá em 1 Tessalonicenses? Trabalha. Mas como, Senhor? Foi falando que você não está velha. Trabalha. Paulo foi fazer tendas, não foi? Paulo não ficou pesado para ninguém. Eu costumo falar isso com a missionária. A gente não pode ser pesado para ninguém. Deus nos deu ar para respirar, mãos, pés. Então vamos pedir estratégia ao Senhor. Nosso Deus é um Deus de estratégia, Grace. E aí ele vai falar no 3, olha pra gente. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu e você somos referencial. Olha lá vai a missionária Célia, lá vai a missionária Carla. Está lá, passa luta, mas está de pé. Está mudando. É um dia de cada vez, igreja. E a gente está ansioso. A gente quer resolver tudo para ontem. A Bíblia diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Viva um dia de cada vez. Hoje é noite de Deus falar comigo e contigo. Aí ele fala: os que te abençoarem, te abençoarei. Mas ele fala, missionária, os que te amaldiçoarem. Isso quer dizer que vai ter luta? Quer dizer que vai ter oração contrária? Quer dizer que não vão concordar com você? Quer dizer que vai ter uma língua batendo? O que eu e você faz? Aqueles que te amaldiçoam, Jesus ensinou para mim e para você. Você abençoa, você bendiz aqueles que te maldizem. A gente tem que estar com o nosso coração puro, igreja. Atitude minha e tua aqui, diante de Abraão, diante de uma ordem de Deus. Porque ele não recebeu ordem do patrão, não foi ordem do pai materno dele, lá de sangue. Ele recebeu uma ordem de Deus. Quantos aqui receberam ordem de Deus? Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Quantos aqui receberam a direção de Deus e ainda não fizeram? Ou resolveram fazer como Jonas. Deus falou para Jonas: vai, Nínive, eu tenho algo naquela terra. Sabe o que Jonas fez, pastora? Ele pegou o dinheiro do bolso dele e comprou uma passagem para... Ele não foi para Nínive. Ele usou o dinheiro dele, abençoado pelo Senhor, para fazer uma coisa que não agradou a Deus. E às vezes está acontecendo algo com alguém aqui que está usando dinheiro que não está agradando a Deus. O que está acontecendo? Tempestade. Aonde Jonas foi, Deus permitiu aquele vento. Deus permitiu aquele vento, ele continuou lá, até que ele entendeu que era com ele. E quando ele foi jogado no mar, aquele vento passou. Mas até o vento passar, muita gente perdeu coisa. Gente que está ao nosso lado, gente que está ao lado de alguém que está em desobediência. A gente tem que ser espiritual, igreja. Será que é da tua vontade eu estar aqui, Senhor? Será que é da vontade eu botar a mão aqui, Senhor? Será que é da tua vontade? Porque tem coisa que Deus está tratando. E Deus estava tratando com Jonas, porque pegou o dinheiro dele, o dinheiro abençoado, para desobedecer. Se bens são retidas, algo preso, tiver pela desobediência, hoje é noite de reflexão. Hoje é noite de eu e você falar com Deus: Senhor, se eu estou fazendo algo que não está te agradando, esse início dessa campanha eu quero me consertar. Eu não boto mais a mão nisso, eu não mais participo disso, porque eu quero prosperar na terra. A Bíblia fala para mim e para você algo que a pastora sempre fala aqui. Está lá em Isaías 1:19. Se quiser você pode abrir. Sabe o que ele fala lá em Isaías? Já é uma profecia. Se ouvires, se quiseres e ouvires, comerá o melhor dessa terra. Se ouvires e obedeceres, comerá o melhor dessa terra. Eu vou comer o melhor dessa terra quando eu ouço e quando eu obedeço
eu vou comer o melhor dessa terra. Só que eu tenho que aprender que é no tempo de Deus. E aí essa palavra de Jonas veio sobre a nossa vida, sobre a vida dele. E aí a gente sabe que depois ele obedeceu, não como Deus esperava, mas ele foi, né? E também a gente entende que Deus fala também através de Salomão, lá em Provérbios 25, quando ele fala: se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque vai amontoar a brasa sobre a tua cabeça. Quer dizer que eles vão olhar e vão se envergonhar. Gente, eu faço tanto com ela, apronto no trabalho, provoco ela no emprego, fecho porta, eu apronto. Tem aquele patrão que só misericórdia, tem aquele vizinho que só Jesus, né? Mas a gente está ali, ó, sendo luz, sendo manso, né? Sendo suave. E aí o Senhor está vendo, né? Salomão, ele escreveu essa palavra, né? E a gente aprende, gente, o meu inimigo está me afrontando tanto, eu vou dar pão e água para ele? Dá, porque Deus vai se agradar disso. E aí a gente vai caminhando e vai entendendo que tem coisas na nossa caminhada que são para nós fazermos, né? Para a gente comer o melhor dessa terra. Igreja, eu vou dizer algo para vocês, como a pastora já colocou aqui. Quando Abraão saiu da terra, Ló foi junto com ele. Ló foi carregando tudo que ele tinha também. E a gente vai chegar lá no capítulo 13 por causa do horário. Mas eu vou dizer para você, não vai melhorar. Você anota aí, vai ler Amós 5. Amós 5, 14 e 17 vai dizer que Deus está nos vendo. Está vendo e tem algo que está para acontecer na terra. Pega essa palavra. A Bíblia diz em Amós 3, andarão dois juntos se não estiver de acordo? Igreja, a gente tem que andar em unidade. Porque se a gente for unido, a gente é mais forte. Olha o que está essa falsa paz. Olha como está Taquara. Olha como está o Rio de Janeiro. Mas a gente vive em oração. Um dia a diaconisa deu um testemunho aqui, né? Que ela falou que ela saiu da empresa e parou dois motoqueiros, né? E ela levou um susto. Quando ela contava, eu imaginava a situação. Irmãos, mas tem alguém orando por ela. Existe uma igreja que ora por você. Quando você está no perigo, tem uma igreja. A gente está ali na cozinha, lavando uma roupa, ora por fulano. É o Espírito Santo e o laço é cortado. Por isso a unidade, igreja. Andarão dois juntos. A gente tem que dar em concordância. A gente tem uma força que a gente não tem dimensão. E o que está retido na minha e na tua vida tem que ser liberado. Quem é o inimigo para ter poder? Mas vai depender de uma coisa, igreja: da minha e da tua conduta. Nós temos que ter uma conduta de crer que nosso Deus, Ele é o Deus que proverá, Ele é o Deus que faz coisas tremendas na minha e tua vida. Se a gente seguir lá no caminho, no capítulo 22 de Gênesis, a gente vai lembrar que Deus pediu. Abraão já está lá com o filhinho dele, né, o Isaac, a gente conhece a história. E ele pede algo assim tão forte, né? Me dá teu Isaac. Você está pronto para entregar? Às vezes a gente cansa de escutar essa palavra, né? Já fizemos campanha aqui. Mas às vezes Deus nos prova na nossa fé. Aonde está o meu apego? Eu gosto muito desse manto, mais do que o outro. Eu uso ele pouco, mas é porque eu estou pegada a se perder. Vai sair da graça? Vai ficar questionando? Deus nos prova nas coisas pequenas, igreja. Deus pediu a Abraão o seu Isaac. Eu vou te falar, sabe por que, pastor, pediu Isaac? Porque Deus tinha coisa maior para Abraão. Quando Deus pede, pastora, porque Ele tem coisa maior para mim e para a tua vida. O que está retido, o que está preso, o que está acorrentado, aquilo que você tem clamado, não é só financeiro, não. É no teu ministério, é na tua casa, é no teu trabalho. Meu Deus, eu passei 24 anos, 24 orando, propósito no monte. E agora eu estou em 2025. Já estamos no meio de janeiro. Mas a campanha está começando hoje. E o que liga na terra é ligado no céu. E tem algo para quebrar na minha e na tua vida. Porque quando Abraão entregou o Isaac e preparou, e Deus viu a sinceridade dele, porque Ele está vendo a minha e a tua. Ele falou, o cordeiro apareceu. Deus proveu o cordeiro. Deus vai prover
haver na minha e na tua vida. Não entre em desespero, não saia da graça, porque Deus nos prova, igreja. Deus nos prova para ver como estamos. Aleluia. Tem um tempo de Deus na minha e na tua vida, igreja. Tem um tempo de Deus. Tem uma palavra antes de entrar no 13. Vamos lá para o 13, capítulo 13. Quando é o tema da campanha. E diz a palavra de Deus no versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes, somos amigos, somos irmãos. Igreja, quanta coisinha pequena está acontecendo no meio da igreja, quanta coisinha miúda. Se você entrar na internet, você chora. Eu não sei você, mas eu fico muito triste. Que nível que nós estamos descendo, igreja. A santidade de Deus, esse altar é santo, essa palavra é santa. Eu temo de mexer com ela. Aonde está o nosso nível de temor? Aonde, igreja? Aí Abraão viu um negócio lá, os pastores se brigando, ele com o gado dele. E aí o que aconteceu? Era o que Deus tinha para Abraão? Não. Deus fez uma promessa que ele ia aumentar a descendência dele, que o nome dele ia... Gente, era coisa grande que tinha para Abraão. Mas ele estava acompanhado de alguém que estava limitando a situação. Deus não falou para ele levar Ló. Aqui não acusa ele nada, nem eu vou falar, porque não está na Bíblia, de acusar por ele ter levado Ló. Mas Ló não era para estar junto, tanto que a contenda se levantou. E eu admiro a voz de Abraão, quando ele fala com Abraão no 8, né? Não haja contenda entre mim e ti, não haja desavença. A gente sente quando o negócio não está fluindo. Sabe quando não era para você ter feito aquela aliança? Sabe quando você não era para ter comprado daquele negócio? Quando você não era para ter ido àquele lugar? A gente fica incomodado porque o Espírito Santo está aqui, ó. O Espírito Santo está falando com a gente hoje. Não haja contenda. Então você não vai resolver esse caso na contenda. Não, você vai resolver no Espírito. Quais são as nossas armas? Oração e jejum. Primeira coisa é apresentar no altar. Você já apresentou? Olha aqui, está no altar, ó. Você já colocou aqui: Senhor, minha situação financeira está assim. Senhor, minha vida está assim, ó. Ó, dentro do meu trabalho está dessa forma. Meu patrão está querendo me mandar embora. Tem um funcionário lá que tenta puxar meu tapete. Coloca aqui, ó. Coloca aqui. Porque você não vai entrar em desavença. Você foi chamado para ser luz. E Abraão, ele coloca para ele, né? Então ele fala: não haja contenda entre mentir, entre meus pastores e teus pastores, porque somos parentes. Nós somos irmãos, igreja. A gente trocou ceia há poucos dias. Nós vamos morar no céu. Mas existe a contenda? Existe. Mas ela é para ser resolvida. E como que vai resolver? O Senhor vai dar estratégia nessas 7 semanas. Cada um que vier nesse altar vai trazer uma estratégia para mim e para você. E aí isso aqui me lembra algo tão importante, pastora. Já estou finalizando, mas a gente vai ler esse texto que está lá em 1 Samuel. 1 Samuel 26, 6 e 9. A gente admira muito a postura do rei Davi. Samuel 26. Diz essa palavra que Saul estava perseguindo Davi, né? E aí teve um momento aqui, 1 Samuel 26, vamos para resumir, né? Vamos lá no 8. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Olha o que Deus está falando. Deus entregou hoje na tua mão o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Isso é Abissai falando com Davi. E não será preciso segundo. 9. Davi, porém, respondeu a Abissai: não mate, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Sabe por quê? Saul, com todo o espírito que ele estava de perturbação, porque Deus colocou, ele era ungido do Senhor. Às vezes a contenda, a situação, pode ser ambiente de trabalho, qualquer lugar, que está retendo aquilo que é meu e teu, é ungido de Deus.
mas não é para eu e você colocar a mão. O ungido de Deus a gente entrega na mão do Senhor. Aqui está dizendo na palavra de Deus que que o inimigo estava ali pertinho, era só dar uma espada nele, né? Não mates, pois quem haverá de estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, isso é fé, igreja, este o ferirá. Quem vai ferir? Quem vai ferir, igreja? É Deus. Este o ferirá. O seu dia chegará em que morra ou que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está no seu cabeceiro. Deus, ele arrumou uma estratégia, ele levou algo para provar que ele teve ali, para mostrar para Saul que ele teve ali. Mas ele não tocou no ungido de Deus. Nessa guerra dessas 7 semanas, o que tiver acontecendo em teu particular com Deus, ora, porque ungido de Deus, separado de Deus, seja ele agindo certo, errado, é ele com Deus. Eu e você, a gente não toca. A gente não toca em ungido de Deus. A gente só ora. Porque o que está travado na minha e tua vida vai ser liberado. Você toma posse? Davi tinha unção. Davi tinha respeito, temor ao Senhor. E ele não tocou em Saul. Tira o que não é para estar junto com você. Tira o que não é para estar contigo. Tira aquilo que está em você que Deus não quer. Porque você vai tomar uma direção oposta. Aqui na palavra de Deus, voltando lá para Gênesis 13, para a gente fechar, Abraão fala para Ló, ele diz aqui no 9, olha só: acaso não está diante de ti toda a terra? Olha como é que ele fala: peço-te que te aparte de mim. A gente precisa ter sabedoria para falar com as pessoas, porque o que eu plantar aqui eu vou colher amanhã. Então Deus está falando isso, está cortando para mim também, igreja. Eu tenho sido lapidada, amassada na casa do oleiro. E eu quero, porque eu quero morar no céu. Você quer morar no céu? Então toma posse. É um pouquinho puxão de orelha, mas é gostoso. Peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei. E se ele for para a direita, você vai para... Então Deus está já te dando uma direção hoje aqui, ó. Direção oposta àquilo que Deus mandou sair da tua vida. Como que eu vou fazer? Deus vai te dar estratégia. Deus vai te dar direção. Mas você está tomando posse de que o teu nome vai ser engrandecido. Você vai ser abençoador. E quem te amaldiçoar é Deus, velho. Então toma posse da palavra que está saindo desse altar. Toma posse daquilo que Deus está falando comigo e contigo. Amém? Nós vamos lembrar também que foi falado aqui, que a pastora falou, para a gente encerrar, que vai vir um tempo de escassez. Deus tem falado isso direto comigo. E o Senhor me levou lá em José. Outro que tinha tudo, morava com o pai, com os irmãos. O pai Jacó era próspero, mas de repente a vida dele deu uma guinada e foi parar dentro de uma lama, sujo. Ninguém pegava ele ali. Foi vendido como escravo. Sabe por quê, igreja? Pelos irmãos. Inveja. Coisa triste esse sentimento. Aqueles irmãos se juntaram, tipo um complô, contra aquele que era ungido de Deus. E fizeram aquilo tudo. Mas sabe o que eu aprendo aqui? Para a gente fechar? Obrigada. Que José, ele tinha uma coisa, pastora, que pouco altar tem: presença. Mesmo naquelas lutas dele, prisionado, ele fazia diferença. Aonde José chegava, ele fazia diferença. Deus era com ele. Ele prosperava até o ponto que ele foi lembrado. Eu profetizo que teu nome vai ser lembrado. Eu profetizo que nesse momento que você está passando, algo retido, algo que está acorrentado, o teu nome vai ser lembrado. E lembraram de José e chamaram ele à frente do rei de Faraó. E José, no transcorrer, a gente conhece a história, se tornou governador. Mas o que eu queria falar é isso. Sabe por quê? Veio um tempo de fome, um tempo de escassez. E José ensina pra gente, missionária, a guardar. José ensinou isso lá no Egito, a guardar. E ele plantava, ele colhia, sobrevivia, mas ele mantinha os celeiros guardando. Porque quando bateu a fome, foi José que foi usado.
aquele que tanto menosprezaram foi José, porque o nome do Senhor foi engrandecido na vida de José. As correntes na vida do José se caíram por terra. E acabou que José abençoou a família dele. Aqueles que falaram mal dele, aqueles que fizeram tanto mal a José, ele foi o abençoador daquela família. José prosperou na terra da aflição. Você quer que vai prosperar na terra da aflição? José prosperou na terra da aflição, igreja. Esse tempo, essa dor vai passar. Vamos fazer essa campanha com garra. Vamos guerrear. Vamos levar essa palavra conosco. Nada vai parar você nem eu. Se alguém entrou aqui, não vou não. Sei por que eu vim essa cabeça. Foi porque Deus te trouxe. Você vai escrever suas cartas. Se sentir vontade de toda semana, escreve. Porque Deus vai quebrar cadeias na tua vida. Deus vai tocar no financeiro. Deus vai tocar na mente. Deus vai tocar na família, no profissional. Deus é Deus. É soberano sobre a minha e a tua vida. Ele diz na palavra que quando José teve o seu segundo filho, ele botou esse nome. Deus me fez prosperar na terra da aflição. Que essa palavra venha trazer para nós esse cuidado de Deus. E para a gente fechar, a gente vai abrir lá na profecia, que eu gosto muito, livro de Isaías 61, para a gente fechar. Isaías 61, para a gente ver que eu preciso ter minha conduta, eu preciso não estar preso a coisas erradas, porque Deus não trabalha naquilo que está errado. O nosso Deus é justiça. Isaías 61. Vai dizer para mim e para você. Coisa linda que Deus fala comigo contigo. Eu não vou ler todo não, mas depois você lê, né? Porque Deus me enviou para curar. Deus vai te mandar lugares para você levantar sua mão e curar. Abrir sua boca e levantar o caído. Olha o que ele diz, vamos ler rapidinho. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Você é um ungido de Deus, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, que Jesus está voltando, igreja. É hora de abrir nossa boca, dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinza e óleo de alegria em vez de pranto. Recebe isso da parte do Senhor. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Hoje esse espírito angustiado está caindo por terra, a fim de que se chame carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Olha o que o 4 diz: edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os diantes destruídos e renovarão as cidades diante arruinadas, destruídas de geração em geração. Tem algo que vai acontecer na tua família. Maldições vão ser quebradas. Deus vai usar você para quebrar maldições. Aleluia! Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhadeiros. Mas olha os 6, mas vós sereis chamado sacerdote do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultarei na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade, o roubo. Dar-lhes fielmente a sua recompensa, e com elas farei aliança eterna. Você recebe da parte do Senhor? Você recebe, porque nosso Deus é um Deus de juízo. Em lugar de vergonha, terá dupla honra. Esse processo vai passar, eu e você. São 7 semanas de guerra, de batalha, mas há uma profecia para mim e a tua vida. Toma posse, igreja, daquilo que sai desse altar, porque o Senhor está dizendo aqui, quando ele fala no 9, a sua posteridade será conhecida entre as nações, e seus descendentes no meio dos povos.
Todos que o virem o reconhecerão como família bendita do Senhor. Você toma posse? Eu tomei posse para mim. Toma posse nessa campanha. Guerreia. Vai ser luta para tu chegar aqui. Vai vir cansaço, vai vir fadiga, mas vença. Vença, Senhor, como a gente leu no início. Ser forte e corajoso. Me dá graça. Vai chegando a sexta-feira, já vai ficando ligado. Se cair alguma coisa, alguém te provocar, fica no silêncio. Deixa pra lá, tá tudo certo. É um copo que quebrou? Glória a Deus. Foi um prato que caiu? Glória a Deus. Em tudo dá graça, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.